Leucemia é um tipo de câncer no sangue, que são glóbulos brancos e são células que têm origem na medula óssea, que é a fábrica do sangue que fica dentro dos ossos, e de lá essas células são produzidas e vão circular a corrente sanguínea. Então os glóbulos brancos, eles têm como função nos defender das infecções e eles cumprem esse papel diariamente e são produzidos também diariamente. Então é um motor contínuo, né? São produzidos, têm um tempo de vida e morrem. Quando um desses glóbulos brancos ou uma família de glóbulos brancos que são filhos das células tronco hematopoéticas, são as matrizes do sangue, ela perde o controle e passa a se reproduzir sem parar. E isso atrapalha o funcionamento do organismo e leva aos sintomas conhecidos da leucemia. Não existe só um tipo de leucemia, existem dezenas de tipos, mas a gente pode dividir em 4 grupos fundamentais. A primeira grande divisão são as leucemias linfóides e as leucemias mieloides, porque os glóbulos brancos eles se dividem nessas 2 grandes famílias e essas famílias têm funções diferentes no nosso sangue. Os linfócitos combatem infecções virais, o mieloide combate infecções bacterianas. Essas células também elas podem ser muito rápidas, isso são as leucemias agudas, e as leucemias crônicas vêm de células que se dividem mais lentamente. Então, no final, nós temos 4 grandes grupos de leucemias. Leucemias linfóides agudas, linfóides crônicas, mieloides agudas e mieloides crônicas. As leucemias têm sintomas muito variados, mas de uma forma geral, a gente pode citar a anemia, que se manifesta no paciente como cansaço, fraqueza, palidez. Outros sintomas são as infecções. As infecções são causadas porque os glóbulos brancos, mesmo que estejam em grande número, eles não funcionam direito. Um terceiro sinal são as plaquetas baixas, que se manifestam como manchas roxas. Então, anemia, manchas roxas ou sangramentos e infecções são os sintomas mais comuns das leucemias. Porém, a gente pode ter aumento de gânglios, aumento do baço, emagrecimento, febre, suores noturnos. O mais importante é que o paciente preste atenção em si, no seu corpo. Qualquer sinal que ele perceber de diferente, ele procura o médico, porque é esse o médico que vai fazer essa triagem, porque nem todo sintoma, obviamente, desses significa que o paciente tem leucemia. A gente sabe que as leucemias, especialmente as leucemias agudas, surgem rapidamente. Essas doenças, o paciente vai ter sintomas antes de detectar isso fazendo exames periódicos. Obviamente, se o paciente tiver algum sintoma clínico, ele vai procurar um médico e o médico vai pedir o hemograma. Mas as leucemias crônicas, essas podem ser detectadas em exames de rotina. Então, o mais adequado é que o paciente faça os seus exames de rotina, incluindo o hemograma, e a partir do hemograma, então, é que vão surgir as suspeitas das leucemias. Então, eu diria que o hemograma é o exame universal para a suspeita das leucemias, tanto agudas quanto crônicas. Muitos tratamentos novos vêm chegando a cada ano e esses tratamentos são geralmente para situações em que os tratamentos atuais ainda não têm bons resultados. Geralmente os novos tratamentos trazem alguma vantagem, ou são menos tóxicos, ou são mais eficazes. A pesquisa clínica, ela é hoje um grande indutor de inovação de novas drogas que chegam ao mercado e essas drogas, para poder chegar ao mercado, elas precisam ser testadas. Esses testes são feitos dentro de um protocolo de pesquisa, que é um ambiente muito sério e muito controlado, geralmente feito em vários países ao mesmo tempo. Então, o mesmo estudo que está no Brasil está no Japão, está nos Estados Unidos, está na Europa. E a partir desses estudos é que a gente vai ver os resultados desse tratamento que espera-se que seja melhor que o padrão, mas ele tem que comprovar na prática. E com esses resultados é que poderão ser oferecidos depois às agências de regulação, como a Anvisa, o FDA dos Estados Unidos, para poder, então, chegar na farmácia e o paciente ter acesso. E a partir disso é que os tratamentos vão melhorando ao longo dos anos. Resumindo, a gente vê que as leucemias vêm sendo cada vez mais alvo de novas drogas, essas novas drogas vão chegando, sendo testadas em protocolos de pesquisa e vão chegar para tratar essas doenças, e isso mostra essa perspectiva de melhora que a gente tem dessas doenças, como se vê ao longo das últimas décadas, uma verdadeira revolução
de novos tratamentos que chegam e trazem melhorias aí na expectativa de vida dos pacientes.